mas eu só quero ler um trecho aqui que aparentemente foge, né, daquilo que vai acontecer hoje. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor, mas eu vou estar lendo aqui o que está escrito. Hoje nós estamos sem slide, tá? Cada dia é uma luta diferente. Hoje nós estamos sem slide, apresentou um probleminha no carregador. Durante a semana a gente vai estar resolvendo, acredito que na quinta-feira já vai estar tudo normal, tá bom? Então, hoje a gente está sem slide aí. Mas a palavra do Senhor, querido, ela nos mostra, ela nos aponta aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16. A palavra do Senhor fala a respeito de um garoto chamado Davi. E diz, querido, que o Senhor tinha um prazer nesse moço. E por mais que ele não fosse observado pelos seus pais, ou até mesmo deixado meio que de lado pelos seus irmãos, e nem era referência diretamente, né, como honra na sua própria casa, não porque ele não era digno de honra, mas porque a família, né, fazia questão de honrar aquilo que era aparência, né? Então Davi estava constantemente pastoreando as ovelhas do pai, de certa forma auxiliando no trabalho, né? E a palavra do Senhor diz que Deus ele mandou um profeta chamado Samuel e para ungir Davi como rei de Israel, para que ele fosse separado por Deus para um trabalho. E algo iria acontecer naquele momento, no momento em que a unção descesse sobre Davi. Porque quando a unção de Deus ela viesse a descer sobre Davi, a vontade de Deus também se manifestaria na vida de Davi. Então não simplesmente algo que aconteceria aqui na terra, Samuel descendo ali, né, o azeite sobre a cabeça, o óleo sobre a cabeça de Davi, muito mais que isso, né? Os céus iam confirmar isso através do Espírito Santo. E isso aconteceu. A palavra do Senhor diz que desde o dia que ele recebeu a unção sobre a vida dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo jamais se apartou dele. Constantemente o Espírito Santo estava com ele, diferente daquilo que acontecia com os outros reis e profetas. O Espírito Santo vinha sobre eles, eles profetizavam, faziam a vontade de Deus, depois o Espírito Santo se retirava. Diferente. Até com Jesus foi assim. Jesus foi o último que aconteceu isso, né? Jesus, ele diz aquilo que está escrito em Isaías 61, lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim: o Espírito Santo está sobre mim, não está nele. Quando ele vai falar para os discípulos né, já na qualidade de igreja, ali o início de igreja, ele diz assim que o Espírito Santo estaria neles e habitaria neles, não sobre eles, mas dessa vez neles, eles sendo o templo, morada do Espírito Santo. Então, querido, nós entendemos que há sim uma confirmação de Deus quando a unção é derramada. Para quem não acredita, é só o óleo, ungir ou não, tal. Para quem crê, realmente faz efeito, porque a palavra do Senhor é para quem crê, amém, irmãos? É por isso que nós cremos, é por isso que nós queremos, para que isso venha fazer efeito nas nossas vidas. Nós trabalhamos, querido, temos alguns obreiros, temos nossos pastores aqui que nos auxiliam diretamente em alguns momentos. Já houve dias, por exemplo, de nós não estarmos presentes por algum motivo, eles assumiram o trabalho, enfim, são capacitados para isso, são preparados para isso. E nós, nessa noite, estaremos separando alguém, já fizemos reunião, né, já conversamos diretamente com a pessoa também. Alguém que tem esse chamado, irmãos, porque assim, tem coisas assim, irmãos, que você olha, você percebe. Por exemplo, para ser músico, por exemplo, qual a primeira coisa que se olha, você percebe, por exemplo, não vai dar muito certo. O ajusto, por exemplo, nas palmas. Por exemplo, está tocando um cântico lá. Esse é o tempo. E o sujeito está lá assim, ó. É a música tocando, ele está assim, ó. É a música tocando, ele está lá. O negócio está subindo, só vai e vem. Ele não tem uma dificuldade assim com relação a tempo. Pode ser trabalhado? Pode, mas até então, por enquanto, não, né? Está trabalhar algumas coisinhas. Então, dependendo daquilo que se faz ou como se faz, a gente percebe. Por exemplo, tem alguns pastores aqui, eles têm, por exemplo, o lado assim evangelístico que se destaca. Quase que nunca consegue pregar, por exemplo, sem falar de salvação, e é o objetivo, claro, sem falar de arrependimento, de quebrantamento, de reconciliação, é automático. Está enraizado dentro da pessoa, é automático. E a gente percebe o perfil da pessoa assim com relação àquilo que acontece com ela, aquilo que ela fala, enfim. Então nós conversamos, né, com a liderança da igreja, né,
E o evangelista Valdeci está conosco há 8 anos, né? Conosco, caminhando conosco, né? Mora do outro lado da cidade e está aqui todos os cultos, marcando presença, servindo, trabalhando, seja no slide, seja no som, seja olhando os carros, seja tocando instrumentos, seja, enfim, está fazendo um trabalho bem legal mesmo agora com os jovens, né? Ontem mesmo teve um trabalho aqui bem, bem gostoso com os jovens, bem agradável, né? E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas desejosas. Eu separando agora, o evangelista Valdeci, tá bom? Porque nós estamos falando sobre ele, todos são bênçãos diante do Senhor, mas separando, assim, vou falar diretamente para ele, porque é relacionado a ele que estamos direcionando o assunto em si, tá bom? E nós conversamos com a liderança, né, sobre o fato de estar apresentando ele como pastor da igreja e para estar nos auxiliando direto. Pastor, mas o que muda nisso? Fisicamente falando, aparentemente, talvez não tanto, espiritualmente muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Quando o profeta, esse mesmo profeta, que para muitos era só um profeta, mas quando ele chegou na casa de Samuel, de Jessé para ungir Davi, perguntaram assim: é de paz a tua vinda ou não? Se for de paz, amém. Para a gente se preparar aqui. Ou seja, eles sabiam quem é que estava chegando lá. Não é alguém simplesmente com a roupa diferente, de uma forma diferente, não. Mas alguém de Deus estava chegando lá. Eles sabiam que o profeta estava chegando lá. Então, o recado de Deus é chegar. Deus já pergunta se é de paz, se não é de paz. Aqui é onde erramos, né? Mas é interessante, faz toda a diferença. E ministra a palavra do Senhor e eu louvo a Deus por isso, né? Tem ensinado, tem sido bênção, exemplo por onde tem passado. Eu louvo a Deus por isso, né? E dando fruto até mesmo em terra estranha, né? É muito gratificante, né? A gente saber que existe uma semente nossa lançada no coração. Eu louvo a Deus por isso. Queridos, eu gostaria de chamar aqui à frente o evangelista Valdeci. Nós vamos estar apresentando ele e nós vamos estar ungindo e consagrando ele nessa noite, em nome de Jesus. Então, querido, nós acreditamos que por trás das palavras, né, o Deus, ele... Pode vir aqui. Nós acreditamos que por trás das palavras acontecem muitas coisas, né? Não faz sentido Deus dizer assim: haja luz, haja luz. A luz, ela veio existir. Não faz sentido Deus declarar para nós profetizarmos, para nós abençoarmos, se fosse simplesmente palavras. Há poder nas palavras. Coisas acontecem quando cada palavra é liberada. Se você estudar um pouquinho sobre o mundo espiritual, você vai entender aquilo que eu estou falando. Então, querido, a partir desse momento, nós estaremos ungindo, estaremos consagrando. Valdeci com o pastor também. A gente está preparando todas as coisas, né? Também as credenciais dos pastores, elas vão estar prontas, assim que ficar pronta a documentação. A gente vai criar um aplicativo para membro, com carteirinha de membro, carteirinha também dos oficiais, dos pastores também. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a partir do momento que alguém é ungido, o pastor nosso assim, ele usava uns termos muito diretos. Tinha coisa que ele falava assim, a gente tremia a barba e ficava assim, puxa vida, né? Ele dizia assim, um instrumento, olha a seriedade da coisa. Um instrumento, quando era dado para a igreja, deu problema, ou não usa mais, ele dizia, deixa lá. Se alguma outra igreja precisar, a gente doa, ou empresta alguma coisa assim. Ah, não, pastor, põe no LX para vender. Ele disse, não vende. Se não for fazer nada com isso, queima. Quebra, joga fora. Porque ele dizia assim, aquilo que um dia foi consagrado a Deus, não pode ter efeito mais nenhum no mundo aí fora. Isso é não recuar. E isso falando a respeito de um instrumento. O instrumento ele é levado. O que se tocar nele vai sair um som. Mas ele dizia, se não servir mais para o Senhor, então destrói, queima. Está dando aula de música, usa lá na escolinha de música, mas para o mundo não. Eu acho interessante isso aí. Porque nós servimos e nós somos bem. É como uma ferramenta. Cada ferramenta tem seu local. Se uma ferramenta X você vai usar em outro lugar, é bonita, tudo tem um porte, mas não vai dar muito certo. Então, assim, nós acreditamos também. E que quando, por exemplo, uma pessoa é ungida de Deus, é consagrada diretamente para o Senhor, por mais que ela entregou a vida um dia para Jesus, ela pertence diretamente ao Senhor. Eu creio que nas orações o Senhor vai honrar muito mais ainda a vida, né, do evangelista Valdeci. E nós cremos que o Senhor ele vai estar confirmando dia após dia aquilo que o Senhor fez, mas aquilo que o Senhor também tem por fazer na vida dele, em nome de Jesus.
Tá bom, querido? Você pode me ajudar em oração nessa hora? Você pode me ajudar em nome de Jesus? Eu gostaria que você orasse, querido, da seguinte forma: que o Senhor pudesse usar a vida dele como instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor pudesse honrar cada palavra que sai da boca dele quando ele liberar. Isso é muito sério, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então feche seus olhos aqui para nós, assim como Samuel. Da mesma forma que ele ungiu Davi, nós estaremos ungindo nessa noite, evangelista Valdeci, nessa hora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, em todo lugar, Deus que confirma todas as coisas, Deus de aliança, Deus que faz aliança com os seus filhos. Oh, Pai, nessa hora nós te damos graças, Deus, apresentamos, Pai, nessa hora a vida, Senhor, do Valdeci, assim, Senhor, como Davi, Senhor, que quando recebeu a unção do Senhor, ele começou a contar testemunhos daquilo que o Senhor passou a fazer através da vida dele. Teve experiências com leões, com ursos, com gigantes, enfim, teve vitórias a partir do momento que ele recebeu a unção sobre a vida dele. Então, Deus, nós declaramos, Pai Santo, nessa hora. Oh, Deus, nós ungimos, nós consagramos, Pai Santo, nessa hora a Ti, Senhor. Valdeci, nessa hora, Pai Santo, que a unção do Senhor, Deus, possa, Senhor, ser derramado sobre a vida dele, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá dons aos homens, nós cremos perfeitamente nisso, nos dons, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor chamou alguns pastores, nós cremos perfeitamente nisso também, Senhor. Então nós consagramos, Deus, ele diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre a nossa mão, Deus, nessa hora. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja, Deus, a Tua companhia com ele, Pai, honrando, guardando, livrando, porque não é qualquer pessoa, mas alguém que é do Senhor e que tem algo contigo, tem uma aliança, um voto, um pacto contigo, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, para o teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Querido, amém, querido? A partir de hoje, nós com certeza teremos muito mais momentos de bate-papo, né? O pastor Valdeci vai estar nos auxiliando direto, vamos ter um tempo de discipulado, que assim será, e assim eu gostaria que você honrasse a vida dele em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Querido, mas nessa hora eu gostaria que você também pudesse abrir, hoje vai precisar abrir a Bíblia, hoje não tem slide, se você quiser, mas se você preferir ouvir só também, fica tranquilo, tá? Isaías, capítulo de número 53, temos algo também a fazer nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53 da palavra de Deus. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar Isaías, tá bom? Isaías capítulo 53. Isaías, um profeta messiânico, falou bastante, muito sobre o Messias, sobre restauração, vinda de Jesus. Você encontrou? Aí no primeiro versículo de Isaías capítulo 53, está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, e perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Até aqui, querido, até aqui. Com seus olhos fechados aí no teu lugar. Com seus olhos fechados aí no teu lugar. Eu queria que você, querido, elevasse o teu pensamento a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai poderoso. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por essa bússola, por essa referência, Deus, por esse guia que é o teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós lemos, Senhor, a tua palavra, mas, Deus, se for simplesmente uma leitura, como todas as pessoas leem qualquer coisa, Deus, isso passa a ser simplesmente um livro. Mas quando nós lemos, Deus, esse livro, Pai, crendo que é a tua palavra e quando o teu Espírito Santo, Deus, ele vivifica essa palavra, Deus, nós entendemos que a tua palavra passa a ser espírito e vida, como o próprio Senhor Jesus mesmo tem dito. Pai, muito obrigado, Deus, eu te peço que a tua palavra, Deus, possa encontrar, Deus, um lugar, Deus, no coração, Pai, de cada filho teu, e ela, Deus, possa ter um lugar onde, Deus, ela venha repousar e fazer a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Querido, aqui
a palavra fala a respeito de Jesus na cruz, como também o Salmo de número 22 fala a respeito de Jesus na cruz. O sentimento, lá fala a respeito do sentimento de Jesus na cruz diante dos seus inimigos, diante dos malfeitores, vamos dizer assim. E aqui, querido, fala a respeito de um Jesus em que não foi aceito pela sociedade. Fala de um Jesus que não foi bem visto no sentido de se esperava outra coisa, e que ele viesse de outra maneira, que ele viesse de um outro modo, não nascendo em Nazaré, que era uma cidade desprezada, era um lugar onde não vinha muita coisa boa. Então, a palavra do Senhor nos fala a respeito de Jesus, querido, que não veio, já desde o princípio, já não veio como as pessoas queriam que ele viesse. Porque quando as pessoas, às vezes, querido, olham, as pessoas que não têm entendimento, elas olham para a Bíblia, elas querem que a Bíblia seja exatamente como elas querem. E se elas pudessem mudar a Bíblia, elas mudariam. Ou seja, e as pessoas imaginavam Jesus nascendo num palácio. Sabe, querido, Jesus ali com vestes reais, vai ver seus súditos, vamos livrar os judeus da opressão dos romanos. Esperavam Jesus dessa forma, como eles imaginaram que era, ou como eles queriam que fosse. Jesus veio com um propósito muito maior ainda. Eu estava ministrando a palavra, foi na quarta-feira, lá na igreja do Bispo Oswaldo, a gente tem essa aliança, praticamente quase toda quarta-feira eu estou lá. E eu falava exatamente sobre isso, que muitas vezes, irmãos, a gente percebe que quando as coisas não são, às vezes, como a gente imagina, ou como a gente espera, já a pessoa, ela já, como dizem os antigos, né, diziam os antigos, bota um pé para trás, a pessoa fica meio ressabiada. E assim, querido, as pessoas exatamente da época esperavam que Jesus vinha de uma forma como eles imaginavam e gostaria que Jesus viesse. Mas eu dizia lá a respeito dos heróis da fé, porque quando o plano do Senhor, ele não acontece assim como as pessoas querem, elas imaginam que, bom, Deus falhou, ou Deus não está preocupado em cumprir sua palavra. Não, preocupação Deus não tem, Ele é o Senhor, mas Ele sempre cumpre com aquilo que Ele diz. E eu comentava sobre os heróis da fé, que tinha promessa para eles, e tinha uma herança para eles, tinha algo para eles, mas a palavra do Senhor diz que eles morreram, e a palavra do Senhor diz coisas ali que nos assustam. Se você não assistiu o filme Heróis da Fé, assista, você vai gostar. Mas a palavra do Senhor diz que o mundo não era digno deles. Você tem ideia do que é isso? O mundo, diz a palavra, não era digno deles. Diz lá que, a gente lembra, eu sei que vai na história, né? Você lembra um pouco de Mussolini, dos Hitlers da vida, né? De alguns caras que eram assim, bem radicais mesmo, na época assim com os judeus, mas com os cristãos também. E a palavra do Senhor diz que alguns eram mortos de forma, querido, brutal. Você pode pensar assim, não, professor, mas isso naquele tempo, não. Se você estudar um pouco, até dos livros do colégio, você encontra, por exemplo, sobre armas de tortura romana, quando, por exemplo, principalmente na época da Inquisição, quando a pessoa não declarava a sua fé, por exemplo, naquilo que vem de Roma, né, no catolicismo romano, quando as pessoas não declaravam sua fé, eles eram mortos, eram torturados. Por isso que eu sempre digo, Roma nunca teve aliança com o cristianismo, nunca foi cristão. Foi algo assim que adota, como o espiritismo e tantas outras crenças, a Bíblia para algumas coisas, alguns princípios, mas nunca foi uma crença cristã, nunca foi. E pendendo para esse lado, nem tem intenção de ser, né? Mas aqui é um império muito grande, muito bem organizado, mas cristão não. E aí, querido, eles não receberam a sua herança, a sua porção aqui na terra. Mas por quê, pastor? Deus falhou? Não. A palavra do Senhor diz que Deus tinha algo muito mais excelente. Aquilo que o olho não viu, no ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Ou seja, então nós entendemos, querido, que nós entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ver a vida no altar do Senhor, e parece que as coisas não são como a gente quer, e literalmente as coisas nem deveriam ser como nós queremos. Porque nós temos alguém que olha e enxerga diferente de nós. Você já andou do lado de alguém que... Você está andando, a pessoa está olhando para o outro lado? Você já andou? Compra, irmãos, compra. Quando você vai em algum lugar para comprar alguma coisa, mas a pessoa quer outra coisa. Já aconteceu isso com você? Os homens, com os irmãos, já aconteceu? Você vai para comprar tal coisa. Aí chega lá, você vai ver duas coisas. Olha, chega lá, a pessoa quer olhar 100. Você fala, Deus, está olhando para o outro lado. Assim, querido, Deus e nós. Jesus disse, vocês são de baixo, eu sou de cima.
Jesus, a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 55, que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos são debaixo do Senhor, é de cima. Diz que o caminho do Senhor é elevado, o nosso é sempre de baixo. A gente sempre imagina as coisas olhando para aquilo que é o nosso comum, do ser humano. Mas Deus é Espírito. Ou seja, sempre vai ser diferente para Deus. Um dia para você é um dia e pronto, passe ele um pouco rápido, não. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Ele é Senhor, Ele está na eternidade. Para Ele é diferente, querido. E então muitas vezes a gente entra dentro de nós mesmos, a gente começa a ter aqueles conflitos interiores, daqui a gente fala, Deus, eu oro a Ti, Deus, mas e Deus tem um tempo, tem método, tem maneira, modo de fazer na vida de cada um, tudo diferente, irmãos. A gente pode nascer junto, irmãos, pode morar junto, pode, irmão, tanto tempo junto. E se Deus quiser fazer diferente na vida do outro? Até a nossa própria busca diante do Senhor é diferente, irmãos. Sempre em casa um lê mais a Bíblia do que o outro. Sempre em casa um ora mais que o outro, irmãos. Mas exatamente para aquele, irmãos, que busca menos, ele vai receber a intercessão daquele que está mais fervoroso na presença do Senhor. Ou seja, até mesmo com relação à aliança que se faz com Deus. A palavra do Senhor diz que um será levado, fim dos tempos, e outro será deixado. Arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Ou seja, significa que em alguns momentos, a nossa vida direta com Deus é individual. Jesus tinha 12, tinha 70, tinha 12, tinha 3 mais chegados que irmão, mas há momentos que ele deixava os 3 e dizia, vou falar com o Pai, fiquem aí, não chega para cá não. Ou seja, há momentos que nós precisamos ser individuais na busca a Deus. Tá? Quando Jesus disse, você entra no teu quarto e fecha a porta, ele não disse para você, leva mais alguém. Não, você vai, nós vamos. Eu vou falar com o Pai. Esposa, depois a gente pode até fazer oração junta, mas eu quero ter um bate-papo com o Pai. E é eu e o Pai. Eu e o Pai. Então, querido, aqui o Senhor Jesus, ele é apresentado aqui, querido, na cruz, mas mostra ele como alguém desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui Isaías está se remetendo para lá, como se ele também fizesse parte, assim como nós também nos arremetemos para lá, e como nós fizéssemos parte também, porque um dia nós víamos Deus exatamente dessa forma. Nem todos tiveram o privilégio e oportunidade, por exemplo, de nascer num lar cristão. Eu, por exemplo, me converti de 22 para 23 anos, mas até então, Jesus para mim era simplesmente um Jesus e pronto, alguém da história, o personagem da história. Não, mas nós passamos realmente, querido, a conhecer a Jesus Cristo, quando nós temos nosso momento de individualidade, individual, a sós, direto com Ele. Aí nós passamos a conhecer realmente quem Deus é. Porque Deus não aceita, querido, algumas coisas assim no coletivo. Eu sempre falo assim, embora Deus é tão grande, tão poderoso e dono de tudo, mas tem horas assim que Ele age de uma maneira tão simples, mas tão respeitosa, mesmo Ele sendo Deus. Porque quem trata de maneira coletiva, trata um como o outro. Deus não. Deus, Ele nos trata no individual. Até na natureza é assim, irmãos. Até na natureza é assim. Por que a Bíblia nos diz assim, por exemplo, que Deus chama e conhece cada estrela pelo seu nome? Individual, irmãos, individual. Por que a palavra do Senhor diz que Deus ele chama os raios, esses dias tem um raio para tudo quanto é lado. Hein? Os raios, Deus chama cada um pelo nome e Ele diz, sabe o quê? Sabe como que eles respondem? Eis-me aqui. Livro de Jó, isso aí. Eis-me aqui, ou seja, os raios dizendo isso para Deus, prestando ali contas para Deus, ouvindo o chamado de Deus. Ou seja, então, querido, o que a gente entende? Quando a gente é tratado do individual, é diferente. É como, por exemplo, quando você está num lugar e se fala com todos, e quando alguém se refere ao teu nome, você fala, opa, falou meu nome aí. A gente vai sair de lá diferente. Né? Foi falado nosso nome. É por isso que ele diz que tem nosso nome individualmente escrito, querido, nas palmas das suas mãos. A partir do momento que o Senhor, querido, Ele olha para as mãos dEle, Ele nos vê, porque as mãos dEle, querido, tem cravos, tem marca de cravos, aliás. E nessas marcas de cravos, querido, os cravos entraram nas mãos de Jesus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, porque nós andávamos como ovelha errante de um lado para o outro, como quem não tem pastor. Nós fazíamos exatamente aquilo que queríamos, né? Bebíamos água em qualquer lugar, comíamos qualquer coisa. Hoje muitas coisas fazem mal para nós, né?
E hoje muitas pessoas dizem assim, Senhor, mas olha, eu tenho um problema tal e tenho um problema tal, mas muitas coisas nós trouxemos de muitas coisas erradas que fizemos lá fora, e hoje muitas vezes colhemos consequência. Muitas vezes não cuidamos de nós mesmos, querida. Muitas vezes. E acabamos carregando, trazendo alguma coisa de ruim para nós. São consequências dos nossos próprios erros, as coisas ruins que nós trazemos, que nós conquistamos. E até mesmo, por exemplo, querido, se a gente fala assim, até mesmo na simplicidade, já vou voltar aqui para a palavra, se a gente falar assim, por exemplo, com relação à saúde, né? Eu chamo assim de nós como que um carro, irmãos, alguém que tem tempo de vida útil, mas de tempo em tempo tem que fazer revisão. Nossa vida espiritual é assim, nossa vida como pessoa é assim, precisamos fazer revisão de tempo em tempo para dar uma equilibrada, dar uma ajustada, né? Tem que ir no médico, os homens têm que ir no médico. Amém, irmãos? Os homens têm que ir no médico, irmãos. Os homens também vai no médico. O homem não é aquele que fala por alto e avante, irmãos, é só na televisão. Tá? E dá tudo certo, é só lá, tá bom? Na vida real aqui para o nosso tempo, irmãos, para o nosso mundo, a gente precisa fazer manutenção em nosso próprio corpo, muitas vezes, sabe? Se cuidar, zelar. Ah, pastor, mas fala assim comigo, o meu corpo. Fala mais forte, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Como que, por exemplo, se Deus desse um templo, um lugar para você cuidar, como que você cuidaria? Ah, pastor, bota um negocinho de segunda lá. Irmãos, teve um sujeito, irmãos, eu vou contar a historinha para você rápido. A gente vai lembrando de algumas coisinhas, né, que acontecem no nosso dia a dia. Teve um sujeito uma vez, sempre tinha alguns comentários assim, né, negativos assim com relação a gente. Você sabe, né, pastor? Pastor é assim, irmãos, as pessoas, a gente ora, abençoa e quer que as pessoas todas se deem bem na vida e dê tudo certo. Nossa oração é essa, né? A gente nem sabe o que a pessoa faz, mas a gente abençoa a obra das mãos da pessoa. Mas assim, teve uns comentários assim negativos com relação a nós, né? Por exemplo, nosso pastor está construindo uma casa. O comentário foi, nosso pastor está construindo uma casa ou um palácio? O que o pastor está construindo aí? Eu falei assim, irmãos, a gente vai para cima, a gente precisa mudar lá para cima para que aqui embaixo seja a repartição da igreja, né? Expliquei para os irmãos. Então eu preciso subir, porque aqui embaixo a gente quer a cozinha da igreja, quer a sala das crianças, quer a sala de instrumento. A gente precisa estar lá em cima para dar espaço para baixo, né? E vi uns comentários assim meio negativos, eu fiquei assim, não comentei por um tempo, mas depois eu falei assim, irmão, depois que eu vi esse comentário bem do meu lado, eu falei assim, irmão, vem aqui. Eu vou te levar para você conhecer a minha casa. Tá, vem aqui. Não, pastor, mas veja bem, não se preocupa não. Vem, eu vou te levar para você conhecer a minha casa. Olha tudo, porque se você não prestar atenção em algumas coisas, outras eu te mostro. Tá bom? Eu te mostro. Se você não prestar atenção, eu te mostro os detalhes. Pode entrar. Aí eu entrei, mostrei para ele e falei assim, a primeira coisa, você entrou, não percebeu, você está pisando num piso quebrado. Está quebrado o piso aqui de casa. Na igreja, você acha que tem algum piso quebrado? Dá uma olhadinha lá, vê se você encontra algum piso quebrado. Da igreja, o piso é top. Aqui, nós compramos aquele de barro, que ele vai desgastando, sabe? Que é mais barato, né? Falei, a igreja, nós compramos o melhor. 30 pessoas aqui, nós compramos o melhor. Falei, mas vai entrando aí. Aí ele entrou e tal. Falei, se você não comentar, eu vou comentar com você. Dá uma olhada nas paredes. Tá precisando de pintura, né? Falei, dá uma olhada lá. Pintamos a igreja pintamos a igreja faz umas 2 semanas. Continua olhando. Se tiver dificuldade, olha para cima. Tá vendo esses negócios que estão soltando tudo? A esposa cansou de falar para mim que negócio soltando tudo, sabe? Pegou a umidade, soltando tudo, soltando aquelas tintas com umas corridas, soltando tudo, caindo na nossa cabeça. Estava assim, o negócio caiu. E eu falei, tá vendo? Olha para o teto da igreja, como é que tá. Falei, vem comigo. Aí fui andando, mostrando os detalhes para ele. Aí cheguei no quarto. Aí entrei no quarto, falei para ele, entra no quarto e olha para a esquerda. Entrou no quarto, olhou para a esquerda, falei, tá vendo? O nosso guarda-roupa, na época, estava encostado assim, nós simplesmente resolvemos usar a parede como também um suporte para segurar as roupas, né? O pessoal faz isso, nós fizemos também. Então tem as laterais que protegem assim, a lateral tudo e as repartições, mas o fundo do nosso guarda-roupa era a parede, na época, né? Eu falei, dá uma olhada para isso aí. Então tá, vamos continuar andando. Fui mostrando os detalhes para ele, muitas coisas para fazer, tá vendo esses mofos aqui? Então, vai dando uma olhada. Eu falei, não esquece de olhar embaixo da cama, porque quase todo mundo troca, substitui um pé de cama por um tijolo. Nós não somos diferentes. Olha embaixo da cama, o pé de lá e o pé de cá é tijolo. E aí eu falei para ele, olha no banheiro, olha em tal lugar. Nós dormimos em 4, num espaço só, na época. Porque a gente tinha que dar espaço
a igreja, para as coisas da igreja. Aí ele saiu daqui de dentro chorando. Eu falei, você não precisa chorar não. Eu falei, para mim importa você estar bem. Eu falei para ele, você está bem? Não, está tudo bem. Eu falei, então tá bom. Isso, eu oro para que você esteja bem. Dependente daquilo que a gente ouça. E aquilo que a gente ouve, irmãos, não pode mudar a nossa direção se nós temos um propósito. De maneira nenhuma. E a minha oração é sempre para que o Senhor possa te levar longe, lugares altos, desde que você não esqueça de Cristo. Desde que o nome de Jesus sempre seja glorificado através da tua vida. Sabe, querido? Então, eu falo assim porque para muitos, né, o pastor tem que estar empurrando o carro na rua para cima e para baixo, senão não é homem de Deus. Na casa do pastor, muitos pensam assim, tem que ter uma lona preta lá, senão não é homem de Deus. Irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Nós não fizemos pacto com Deus de miséria, nós fizemos pacto com Deus que é dono do ouro e da prata. Nós fizemos pacto com Deus que é todo-poderoso, que supre a necessidade daqueles que são dele. Amém, irmãos? Mas enfim, vou voltar para cá. É só uma palavrinha, só um testemunhozinho. Mas irmãos, Jesus, ele foi visto exatamente dessa forma. Muitos ficavam na dúvida, é o profeta ou não profeta? Mas quem é esse que não foi em escola alguma? Evangelho de João está escrito isso, capítulo 7. Mas quem é esse que não foi em escola alguma e sabe, conhece tantas coisas assim? Não frequentou escola alguma. Como é que alguém que crescia em estatura, em sabedoria, dia após dia, alguém ia ensinar o que para ele? Se com 13 anos de idade, estava ensinando, 12, 13 anos de idade, estava ensinando os doutores da lei no templo. Vai ensinar o que para Jesus, meu Deus do céu? Então, o conhecimento, a essência vinha diretamente do alto. Então, querido, foi um Jesus que literalmente eles não imaginavam. Mas o Senhor, Ele faz exatamente coisas que nós não imaginamos. E Ele é poderoso para fazer. Ele, querido, mostrou que através de um filho de carpinteiro, Deus ele pode também fazer a obra. E Ele não olha onde nós moramos, o que nós passamos, a necessidade que nós temos, o quanto nós choramos. Ele não olha para isso. Ele só olha literalmente no nosso coração, se nós estamos dispostos realmente a dizer isso aqui. Como diz o livro do profeta Isaías, a quem enviarei? Tem um eis-me aqui lá, eis-me aqui, envia-me a mim. É só isso que o Senhor está disposto a ouvir, querido. Só isso que Ele está esperando, aliás, as pessoas dizerem. Então, Jesus veio literalmente contrariando tudo e todos no seu modo de viver, no seu modo de ser, né? Mas só que temiam Jesus. Temiam Jesus, querido, porque Jesus era conhecido e as pessoas gostavam dele. E tinham ele realmente como um profeta até então. Mas não tinham ideia exatamente de quem ele era. Somente alguns receberam essa revelação assim direta. Você percebe lá no cego Bartimeu, quando ele diz realmente quem é Jesus. Você percebe em várias passagens, quando os discípulos mesmos vão, e Jesus diz assim, quem dizem que eu sou? Dizem isso do Senhor. E quem vocês dizem que eu sou? Veio a revelação do céu, que diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alguns tiveram um momento assim de revelação mesmo do Senhor, de quem realmente era Jesus Cristo. E para muitos que não creram, aqueles que ouvem diferente daquilo que Deus fala. Você já ouviu ou não? Deus fala uma coisa, mas ela entende outra. E às vezes Deus fala assim de uma maneira bem clara, depende de que mundo que a gente está. Se está na atmosfera, no mundo espiritual, ou né, se está na vida Zeca Pagodinho, né? Vida deixa-me levar, a vida leva eu. Se a gente está ligado realmente, por 3 vezes nos evangelhos, os céus se abriram e uma voz veio do céu e disse, esse é o meu filho amado, Deus falando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se Deus está dizendo que aquele era o filho amado em quem eu tenho prazer, significa que Jesus era filho de Deus. As pessoas, isso para que todos pudessem ouvir. Eles entenderam o que ouviram? Não. Eu acho que é um trovão, alguns disseram. Eu acho que é um trovão. Sabe, como que nós entendemos realmente aquilo que Deus fala? Isso é extremamente importante, irmãos, porque como que nós não vamos entender, por exemplo, a pessoa que dá a direção para nós, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, como é que a gente não vai entender? Se a gente não entender quem dá a direção para nós, literalmente estamos sem direção nenhuma. Podemos dar em qualquer lugar, se não tivermos direção. Imagina você dirigindo um carro sem direção, né? Vai até o primeiro poste ou a primeira ladeira que encontrar. Mas ele diz assim, querido, era desprezado o mais indigno entre os homens, experimentado no trabalho tal, lemos aí. Diz assim, versículo de número 4, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, irmãos, tudo quanto é coisa que você imagina que ninguém mereceria, foi lançado sobre Jesus.
Quando a gente olha para a Bíblia, querido, e vê, lá no finalzinho, na crucificação de Jesus Cristo, ele dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Você vai pensar assim, mas... Então, quer dizer que Deus é assim, é? Deus deixa as pessoas nas horas que elas mais precisam? Deixa eu te contar uma coisa, se você entrar um pouco na história, se você gosta de história, leia o livro de Flávio José, tem em PDF também, você baixa lá e é só ler, é bem legal, conta bastante história. Mas, assim, irmãos, se diz, irmãos, alguns historiadores a respeito do Gólgota, do Calvário, que era um lugar, irmãos, aquela morte de cruz era morte maldita. Lá no Antigo Testamento se diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa morte de maldição, Jesus precisava passar por ela porque nós éramos malditos, irmãos, de Deus. Nós todos iríamos ouvir a palavra de maldição um dia, quando viesse o julgamento, irmãos. Mas Jesus veio e reverteu tudo isso. Ele pagou, irmãos, toda a nossa dívida, tudo aquilo que devíamos, tudo palavreado torpe, errado, enganoso, toda a língua mentirosa. Ele apagou tudo simplesmente e pagou com o sangue dele na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que existia um peso contra nós, ou uma cédula, vamos dizer assim, contra nós, sabe, querido? Algo que era contra nós, nós precisávamos pagar tudo isso. A Bíblia diz que Jesus cancelou. Tem uma canção, Marcos, que a gente canta da nossa época. Já cantamos aqui na igreja, parou, mas é bem gostosinha, diz assim: Jesus riscou a cédula que era contra nós. Daniel Souza, eles são bem cristocêntricos, as canções deles assim são bem Cristo mesmo. Ou seja, riscou a cédula, cancelou toda a nossa dívida, irmãos. Jesus veio mostrando tudo isso, irmãos, no mundo espiritual. E como se não bastasse no mundo espiritual, Jesus começou a mostrar no mundo físico. Porque assim, se mostrar só no mundo espiritual, tem gente que não acredita. E tem gente que não acredita no mundo espiritual, mesmo sendo mais real do que o mundo físico. Então Jesus começou a mostrar no mundo, já logo de início, começou a mostrar no mundo físico também, desde que ele diz, está tudo consumado. O véu do templo se rasgou, ou seja, temos livre acesso com Deus através dele, as pedras, rochas se fenderam, terremotos, escuridão, irmão, aconteceu uma série de fenômenos naquele momento. Porque ele mostrou no mundo físico, mas também no mundo espiritual muitas coisas aconteceram. Tem coisas que não podemos ver e não puderam ver, como por exemplo, quando ele desceu para pregar para as partes que estavam em prisões, para as partes mais baixas do seio da terra. Ou seja, isso nós não podemos ver, está escrito, precisamos crer. Mas muitas coisas ele deixou bem claro, bem estampado, sabe, irmãos? Exatamente daquilo que aconteceu, para que nós venhamos a crer. Mas esse é Jesus Cristo, irmãos, que está disposto a fazer obra na nossa vida todos os dias, né? Mas se não dermos liberdade para Ele, Ele não vai fazer. Se não entregarmos a nossa vida para Jesus, Ele, por mais que seja quem Ele é, irmãos, Ele não vai entrar na nossa vida sem pedir licença, irmãos. O Senhor, Ele é educado, é organizado, respeita a nossa liberdade, irmãos. Mesmo sabendo, irmãos, que se não optarmos por Ele, não tem outra opção no sentido de coisa boa, não tem, irmãos. Não existe. Sem Jesus nós somos simplesmente pessoas perdidas que vão dar de frente uma ladeira e vai dar no pior lugar que existe, irmão. Um lago de fogo é o fim daquele que não tem Cristo Jesus. Daquele que diz assim, eu vou viver minha própria vida. Só que a nossa vida, a nossa própria vida, nós mesmos, em nós mesmos, esquecendo Cristo agora, nossas próprias vidas nos levam à condenação. Foi isso que nós conquistamos com o nosso pecado. Então quando a pessoa diz assim, eu vou viver minha própria vida, sabe o que ela está dizendo? Não preciso de Deus, eu posso passar pela morte, posso passar por onde tiver que passar, eu tenho liberdade com Deus, eu vou chegar lá. A pessoa está dizendo isso. Existe uma ponte, um abismo, e Jesus é essa ponte. A pessoa fala, não, eu passo do meu jeito. Não tem outro jeito, irmão. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a ponte que leva até Deus. Eu sou o caminho. O único caminho que existe, irmãos, é Cristo Jesus. O único. Você vê aqueles lugares que não tem outra opção, você fala assim, mas só tem esse caminho? Só Jesus Cristo. Então nós entendemos, irmãos, que todos nós, sem Jesus, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Até a identidade no mundo espiritual nós não temos, irmãos, identidade de quem vive realmente. Os judeus, eu vou encerrar com isso, para não ficar muito tarde. Os judeus, irmãos, eles tinham, foi bastante na história, né? Os judeus, eles tinham uma identificação para as pessoas que viam a vida. Então as pessoas que viam na vida, eles tinham um livro muito, assim, com todos os nomes de todas as pessoas que nasciam, eles chamavam isso de livro da vida. É por isso que Apocalipse fala sobre o livro da vida e Moisés falou sobre isso também. Então, irmãos, nasceu fulano, bota o nome lá, livro da vida, como se fosse um registro geral.
Hoje tem um sistema, né? Que tem aí. Mas é como se fosse um registro geral, tá lá. Ah, morreu, tem que apagar, a pessoa não vive mais, morreu, apaga. Então, por isso que o Senhor usou muitos termos que eles poderiam entender no tempo deles. Mas isso também transportando para o mundo espiritual. Então, cada vez que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Sabe, com tinta. Não, tinta ela se apaga, irmãos. Isso foi escrito com o sangue do Cordeiro. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos deu esse acesso. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, nós não somos absolutamente nada por nós mesmos, mas algo nos foi dado. Diz assim que nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Como assim, pastor, herdeiro e co-herdeiro? Você é herdeiro porque você recebeu. Porém, você só tem direito a essa herança se o herdeiro passar o direito para você. Você entendeu? Ah, não, pastor, eu sou herdeiro. Herdeiro e co-herdeiro. Você só é herdeiro por causa do outro. Se ele não te legalizar, não te der a ordem de que você vai ter direito a receber, você não recebe, mesmo sendo herdeiro. É como um filho pródigo, por exemplo. Ah, filho pródigo, ele não deixou de ser filho. Daí que adianta um filho sem herança? Daí nada. Um filho comendo bolotas, né? Lá disputando espaço com os porcos, não vai dar nada, irmãos. Então nós precisamos exatamente de tudo, de absolutamente tudo que Deus tem para nós. E Deus, pela sua misericórdia e graça, nos deu tudo isso. Amém, irmãos? Querido, eu vou estar lendo aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque quando o instrumento também vai começando a falhar, a gente já entende, né, irmãos? Não vamos forçar muito não, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu peço que, por favor, os pastores possam vir aqui à frente.